Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Como é bom estar aqui de manhã, né? Levantando de manhã para falar com Deus, ouvir o que Ele tem para falar na casa dEle. Não é fácil vir aqui logo de manhã e já falar, vou falar para Deus o que para as pessoas, o que eles vieram buscar de manhã. Mas no decorrer da semana eu fui estudando sobre um livro da Bíblia, que há muito tempo atrás já tinham me falado dele e eu ainda não tinha entendimento quando eu comecei a vir na igreja. Mas hoje eu já começo a ter mais entendimento, porque cada dia que a gente lê, a gente aprende mais um pouquinho, tá? Então vamos abrir a palavra de 2 Reis 4, no versículo 8. Se eu ficar nervosa, vocês me perdoem, porque subir aqui tem que ter temor, porque quando a gente perde o temor daqui de cima, a gente perde toda a confiança que Deus depositou na gente, tá? Todos acharam? Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar café em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido, não, sei que esse homem que vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou e subiu ao seu quarto, deitou-se. Ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu te interceda por você ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem em minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi o que se poderia fazer por ela. E ele respondeu, bem, ela não tem filhos e seu marido já é idoso. Então, Eliseu novamente manda chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse, por volta dessa época, o ano que vem, você estará com seu filho nos braços. E ela contestou, meu senhor, não iludas a tua serva, homem de Deus. Mas como Eliseu dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai gritando, ai, minha cabeça dói. O pai disse ao servo, leve a mãe dele. O servo pegou e a levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto de Deus, do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Chamou o marido e disse, preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Volto logo. Ele perguntou, mas por que hoje não é lua nova, nem sábado? Ela respondeu, não se preocupe, quando selar a jumenta, mande selar a jumenta e disse ao servo, vamos, rápido, não pare, enquanto eu não mandar. Assim partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, o servo Geazi, olhe, é a sunamita, corra até ela e pergunte a ela, está tudo bem com você, tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu, está tudo bem. Ao encontrar-se com o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos pés e Geazi veio para afastá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou. Escondeu de mim a razão da sua angústia. Disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não, mas para me dar falsas esperanças. Então Eliseu disse a Geazi,
ponha a capa dentro do cinto, pegue o cajado e corra. Se você encontrar alguém no caminho, não cumprimente, e se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, coloque sobre o cajado sobre o menino. Mas a mãe do menino disse: Juro que pelo meu nome, Senhor, que por tua vez, se ficares, eu não irei. Então ele foi com ela. Geazi primeiro pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, orou, depois deitou-se sobre o menino, colocou boca a boca, olhos nos olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre o corpo do menino, ele ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou mais uma vez sobre o corpo do menino, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou a Geazi e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: Pegue teu filho, ele está vivo. Ela entrou, prostrou-se aos pés do homem de Deus, curvando-se no chão, pegou seu filho e saiu. A palavra de Deus aqui nos diz nessa manhã que a Bíblia não fala o nome dela, ela só fala que ela era uma mulher bem-sucedida, uma mulher de posse, uma mulher que poderia ter tudo o que ela queria, só que ela não tinha o filho, que uma mulher, uma pessoa tanto deseja na vida. Mas que naquela cidade passava sempre um homem de Deus que ia no Monte Carmelo para orar. E ela, como todos nós devemos fazer, é observar as pessoas, saber se ali vai uma pessoa boa, se ali caminha uma pessoa de Deus, se ali tem uma pessoa que pode trazer alguma coisa boa para a gente, porque senão não adianta nada a gente correr atrás do que não vale a pena. Porque o nosso caminho com Deus tem que valer a pena. E ela acreditou nisso, e ela observou. Só que como ela falou que ele era um homem de Deus, eu fui ver por que Eliseu era um homem de Deus. Eu tive curiosidade em saber disso. Aí vocês não precisam abrir, mas lá em 2 Reis fala, em 2, que Eliseu era servo de Elias. E que quando o Senhor levou Elias para os céus num redemoinho, a capa de Eliseu, o manto de Elias caiu. E Eliseu pegou a capa e ele tinha que voltar a atravessar o Rio Jordão. E ele fez como aprendizado que ele aprendeu com Elias, que quando eles passaram pelo Rio Jordão, Elias bateu com seu manto nas águas e o rio se abriu e eles passaram em terra firme. E assim que eles passaram, o rio se fechou. E Eliseu tinha que voltar, porque o Senhor dele tinha sido levado para os céus. Aí o que ele fez? Vou tomar posse. Eu sou servo, eu fui servo fiel a Elias. E eu vou tomar posse. Eu vou atravessar o Jordão. E eu peguei, assim ele pegou o mesmo manto, bateu de novo com toda a autoridade nas águas. E o rio se abriu. E ele passou em terra firme. Então eu notei que foi ali que ele começou a se tornar sempre um homem de Deus. Na vida de cada um, que ele subisse para orar no monte. E com ela não foi diferente. Só que em forma dela ver que ele era um homem de Deus, ela retribuiu ele como um quartinho na casa dela, para ele repousar, porque a gente sabe que naquele tempo as caminhadas eram longas, eram quilômetros a pé. Então ela fez o quê? Construiu um quarto, colocou uma cama, para ele repousar depois que ele fizesse as refeições. Mas ele queria retribuir ela de alguma forma. Então ele manda chamar ela. O que você queres que eu faça para que te retribua o que você tem feito por nós? No sentido de orar, alimentar, ter um quarto para deitar, se repousar. Não quero nada, eu não preciso de nada. Estou bem na onde eu estou. Aí ele pergunta a seu outro servo, Geazi, o que podemos fazer para retribuir a ela? Aí Geazi responde, vejo que ela não tem filhos, né?
Então chame ela aqui que vou fazer alguma coisa por ela. Vou retribuir ela desta forma. Aí Geazia chama e ele fala a ela, no ano que vem, nessa mesma época, você vai ter um filho. E vai estar em seus braços. E ela ainda contesta, né? No texto diz que ela contesta, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Porque às vezes a gente acha que está sendo iludido por alguma promessa, por alguma palavra, mas não é. Toda promessa tem o tempo, toda palavra tem uma passagem, e tudo chega no tempo certo de Deus. Porque se não chegar no tempo de Deus, não vale a pena. O nosso caminho não vai valer a pena quando a gente chegar lá na frente, entendeu? E aí, no ano seguinte, sucedeu-se que ela teve o filho. Claro, né? Um marido de idade avançada, ela com o filho nos braços, ela ficou muito feliz. Quem não ficaria, né? O Senhor cumpriu a promessa que havia feito há um ano atrás. Mas e quando o menino sente a dor e vai se encontrar com o pai pede, leve para a sua mãe. E ela fica com ele no colo até meio-dia e a criança morre. Qual seria a nossa situação, o nosso comportamento nesse dia de hoje? Hoje eu tenho mais entendimento, mas mesmo antes, sem eu ter entendimento, eu respondi também, vai passar. Vai passar. Me chegaram e perguntaram, você me lembra de uma palavra da moça da Sunamita na Bíblia? Porque a gente te faz uma pergunta e você fala, tá tudo bem. E isso aconteceu com ela. Sem eu saber, isso aconteceu com ela. Falei, vai passar. E o dela também. Só que o que ela fez? A gente, nos dias de hoje, se desesperaria, pegava o filho, vou levar ao médico, vou clamar, vou chorar para Deus, vou falar, Deus, por que o Senhor fez isso? Vou questionar, igual Jó questionou Deus 16 vezes. Jó fez 16 perguntas para Deus e queria que Deus respondesse, e Deus não respondeu, porque Deus responde no momento certo das nossas vidas. O que ela fez? Pegou o menino, levou até o quarto do homem de Deus, que ela acreditava que seria mesmo o homem de Deus, estendeu na cama dele, fechou a porta e saiu. E pede para o marido, cele uma jumenta, vou até o homem de Deus, preciso de um servo. O marido fala, mas não é lua nova, não é sábado. Não importa, vou até lá porque está tudo bem comigo. Só que pensa bem, dentro do coração dela estava tudo bem? Ela estava em silêncio, mas o filho estava morto. Nem o próprio marido sabia. Era ela e Deus. Creio que nem o servo. Ela só dá a ordem. Vá o mais rápido e só pare quando eu mandar. Quando Eliseu vê ela chegando, Eliseu fala, vá até ela e pergunte se está tudo bem com ela, com o marido, com seu filho. A resposta dela, de novo, é, está tudo bem. Mesmo ela com o coração partido, ela insiste, está tudo bem. Por quê? Na cabeça dela, o homem de Deus ia fazer continuar a ficar tudo bem, ia fazer voltar à vida aquilo que ele tinha prometido, a promessa que ela nem tinha pedido para Deus. E aí ele pede, vai até a casa dela, cele, coloque o bordão em cima do menino e faça o que eu estou te mandando e não pare e não converse com ninguém. Só que ela se debruça nos pés dele, porque ela reconhece ele e fala, só saio daqui quando o Senhor for comigo. Chegando lá, ele vai com ela, ele entra no quarto. Qual a situação dela? Ficar sentadinha do lado de fora, esperando tudo que Deus poderia fazer, ou também não, porque Deus faz o que Ele acha que é certo nas nossas vidas, Ele não dá nada que a gente não mereça, né? Aí ele senta, ele vai na cama do menino, debruça sobre o menino, coloca boca a boca, olhos nos olhos, mãos com as mãos, e o corpo do menino vai se aquecendo. Por quê? Porque ali tinha um poder de Deus, porque ali tinha um homem de Deus, ali tinha um homem temente a Deus, ousado, que ousou bater nas águas do Rio Jordão e atravessar também. E com isso ele desce da cama. E ele dá voltas pelo quarto. E isso tem que ser com a gente. A gente tem que acreditar, se prostrar, deitar no chão se precisar, clamar a Deus com muita força. Porque o milagre às vezes não vem na hora, mas ele chega.
né? Ele chega. E aí ele começa a dar voltas pelo quarto. Eu imagino ele dando voltas e o menino deitado. E eu imagino o coração dela daquele lado de fora, angustiado. Qual será a resposta de Deus para ela? Mas aí Eliseu sobe de novo sobre a cama, debruça de novo sobre o menino. E com isso o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. Aí ele manda, chame ela e venha buscar o seu filho. Aqui eu aprendo, e eu aprendi muito esses dias, que quando a gente entrega alguma coisa na mão do Senhor, e quando Ele faz a promessa, Ele é fiel para cumprir. Passe o tempo que passar. Aqui Ele espirra 7 vezes e abre os olhos. Com a gente pode acontecer, a promessa pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 7 anos, porque é o tempo, até 20 anos pode ser, porque é o tempo de Deus. Sara levou quantos anos para Deus abençoar ela para ter um filho na idade que ela tinha? Mas ela foi abençoada. Então, a nossa vida com Cristo, ela tem que ser assim. Ela tem que ter um caminho, porque a gente tem que seguir, traçar esse caminho, porque lá na frente, a nossa promessa, a nossa vida, tudo que a gente faz, cada passo que a gente dá, cada palavra que a gente fala para uma pessoa de Deus, cada coisa que a gente abre a nossa boca, cada nosso louvor, vai valer a pena. Porque quando a gente chegar lá no céu, quando a gente se encontrar com Deus, que eu creio que esse dia um dia vai chegar para nós todos, vai valer a pena. E a gente vai cantar, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena cada passo que eu dei. Senhor, valeu a pena cada palavra que eu falei. Cada momento que eu vivi na tristeza, na angústia, na alegria. Mas valeu a pena, porque eu cheguei no lugar onde eu queria chegar. E a vida nos ensina isso. Eu aprendi muito com isso. E quando essa pessoa me questionou, como você fica num momento desse? Eu me descabelaria. Eu falei assim, não adianta. Não é pela força que ninguém traz ninguém para a igreja. Não é pela força que eu vou conseguir. Se eu quiser fazer pela força, eu faço. Eu vou lá, eu pego pela mão e eu trago. Eu amarro num pilar e eu trago. Mas não vai ser assim. Vai ser pelo jeito que Deus quer. Como Ele quer, como Ele vai fazer, porque só Ele transforma o coração de pedra em carne. Só Ele põe amor nos corações. E a gente, como servos de Deus, a gente aprende que a gente vai plantando essa mudinha dia a dia no coração das pessoas. A gente planta quando a gente lê um livro da Bíblia, a gente planta quando a gente faz uma oração e fala, viu, estou orando por você. A sua vida vai mudar assim como mudou a minha. E Deus muda, Deus transforma, Deus fala. E cada passo que a gente vai dando, o Senhor vai nos modificando, vai nos lapidando, vai nos transformando. Porque nós somos barros, vasos na mão do oleiro. Eu li uma palavra de um pastor, eu ouvi uma palavra de um pastor, que num pequeno vilarejo pegou fogo e tudo se queimou. Tudo, queimou tudo, e todo mundo perdeu todo mundo. E no dia, tudo que tinha, e no culto, no domingo, os irmãos da igreja começaram a falar, o que o pastor vai pregar hoje de manhã? Sendo que tudo está perdido, tudo. Aí o pastor saiu da casa, pegou um vaso que tinha, que era o único que havia sobrevivido ao fogo que tinha se queimado tudo, e colocou aqui no púlpito, e falou assim, tudo se queimou, mas o vaso não queimou. O vaso não queimou porque ele já passou pelo fogo, ele já foi queimado, ele já foi lapidado, ele sabe o que é passar pelo fogo, ele sabe o que é ter a quentura do fogo e viver o que viveu. Nós ainda não sabemos, porque nós passamos pelo fogo e nós perdemos bens materiais e a gente ainda está chorando pelo que perdeu. Mas o vaso está em pé, o vaso precisa ficar em pé. Então, nós precisamos ficar na presença do Senhor cada dia mais, fortalecer, andar com Ele. Senhor, me dá força, Senhor, não me deixa desviar, como a Fran pregou, porque lá na frente a gente vai na casa, reinar numa terra que vai ter leite e mel.
E a gente vai andar em ruas de ouros e de cristais, porque nós somos filhos e filhos amados. E Deus vai cumprir a nossa promessa em nossa vida. Mas para isso temos que ter a pequena palavrinha, fé, e acreditar que o Deus meu, o Deus de Israel lá, o Deus do Egito, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Moisés vai fazer o melhor para nossas vidas. Isso é fato. Não vai acontecer nada que a gente não queira. Só se você não quiser mais. Só se você desistir da promessa. Porque quando a gente desiste da promessa, que Deus faz o que a gente quer, o que o nosso coração quer. Se você chegar para Deus e falar, não quero mais, basta, não quero mais viver isso, Ele tira do seu caminho. Porque o melhor Ele tem para nós. Essa decisão quem toma somos nós. Então, que a partir de hoje, desta manhã, nós possamos tomar decisões e falar, Senhor, eu quero permanecer firme. Eu quero viver cada dia mais na Tua palavra. Eu quero aprender mais. Eu quero cada dia mais caminhar no Teu caminho. Ter a fé que teve Sara, ter a fé que teve a sunamita. Ter a fé que teve Raabe, que foi uma prostituta e Deus a restaurou. Eu quero ter essa fé na minha vida. Eu quero andar com Deus, eu quero servir a Deus, que o Senhor cuide dos meus caminhos. E a gente ora isso a cada dia, a cada manhã. Eu quero agradecer, né? A gente acha que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe nada. A gente aprende só, né? Cada culto que a gente vem é um ensinamento. E eu pedi a cada um de vocês que não desista. Se tem uma promessa, continue firme, porque Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir a promessa em nossas vidas. Seja na saúde, seja em trabalho, seja em qualquer que for a área da nossa vida. Ele é fiel e Ele vai cumprir na nossa vida. O desejo do nosso coração vai ser cedido por Deus no tempo que Ele quer, como diz em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então lá Ele vai fazer, no tempo dEle Ele vai fazer, no tempo dEle Ele vai trazer. Se está longe Ele vai buscar, se está perto Ele vai fazer permanecer firme aqui no chão. Para a hora que a gente andar com Ele, e falar, valeu a pena, Senhor, segurar na mão dEle, valeu a pena cada joelho dobrado no chão, cada oração feita durante o dia, cada oração feita de madrugada. Valeu a pena, Deus, valeu a pena. E sempre vai valer a pena, porque o melhor caminho é estar com Deus. Não vale a pena estar lá fora, porque o mundo ele oferece bandejas para a gente. Mas Deus oferece esse aqui, ó, a palavra da salvação. Você pode pegar o que o mundo te dá, só que a alegria de lá de fora não é a mesma daqui de dentro. Que a alegria de lá de fora é seu sorriso. A alegria daqui é prantos, joelho no chão, derramar suas lágrimas no altar do Senhor e falar, Senhor, eu sei que o Senhor pode, Tu podes fazer o que eu preciso na minha vida. E Ele vai fazer. Em nome de Jesus eu creio, assim como Ele é na minha vida, Ele é na vida de vocês. Ele vai fazer, Ele vai cumprir. E eu agradeço a oportunidade nesta manhã, espero que vocês... Era um texto longo, mas eu achei que deveria ter sido lido inteiro, para a gente estudar cada pedacinho e ver que ela não se desesperou e ela teve confiança na promessa e ela saiu com os filhos nos braços de novo. E isso vai acontecer na minha vida e na sua vida. E quando esse dia chegar, a gente vai cantar, valeu a pena. Valeu a pena. E quando a gente entrar por aquela porta e ver cada um que a gente orou, buscou e entrou aqui dentro, a gente vai continuar dizendo, está valendo a pena. Vai valer a pena e vale a pena cada joelho, cada oração, cada lágrima. Ore pela sua família. Um dia ela vai estar aqui. Seja como Deus quiser. Não sabemos se é pela alegria, não sabemos se é pela dor, porque muitos vêm pela dor. Eu confesso, eu vim pela dor. Eu e os meus filhos, nós viemos pela dor. Mas Deus restaurou, Deus cuidou. Deus aqui, é como Davi falou, é o hospital de Deus.
Nós viemos pela dor, mas nós fomos restaurados, nós fomos curados, nossos corações curou. E nós conhecemos mais a palavra e temos temor a Deus. E sabemos que tudo o que precisamos, pedimos a Ele. Um dia eu ouvi uma palavra de um servo de uma igreja que foi na minha casa, logo quando eu estava passando por isso, tudo, no começo de quando eu entrei na igreja, e ele falou para mim assim: Juliana, tudo que você tiver que pedir na sua vida, peça a Deus. Porque Ele sim, Ele é capaz de te dar. Outros não são capazes. Outros vai fazer, mas não vai fazer igual a Deus, porque Deus vai fazer perfeito. Deus vai fazer certinho, no tempo certo. Então, tudo que vocês tiverem que pedir, peça a Deus. A Deus. E eu não esqueci nunca mais essa palavra. Então, tudo que eu vou fazer, se eu levanto de manhã para orar, se eu falo, Senhor, o meu primeiro eu te amo é para ti. Tem que ser para Deus, porque Ele é o dono dos nossos dias. Ele que abre os nossos olhos, Ele que nos dá a luz do dia, que nos faz ver o dia. Muita gente não tem esse privilégio de ver o dia quando amanhece, e nós temos. Então, enquanto nós temos esse privilégio, vamos dizer, Senhor, obrigado por mais um dia, eu te amo, meu Deus, eu te amo, Espírito Santo, obrigada por habitar em minha vida. Toma conta do meu dia, toma a direção do meu caminho, nos dá livramento. Só nós sabemos cada livramento que nós temos no dia. Dia de trabalho não é fácil. É uns dias de jornadas difíceis, chegamos cansados, estressados, tem dia com trânsito, com todos, o trabalho também. Mas a gente deita e descansa e fala, Senhor, obrigado. Passei mais esse dia, passei mais esse mês. Porque Ele sustenta a gente a cada mês. Às vezes a gente pega e fala, como eu vou passar esse mês? Quando passa o mês, a gente fala assim, obrigada, Senhor. O Senhor me sustentou mais um mês na minha vida, na minha casa. Não deixou faltar nada, não deixou uma conta sem pagar, porque Ele é fiel. Ele cumpre tudo na nossa vida. E que vocês também tenham esse propósito no coração de quando abrir os olhos na manhã, falar, obrigado, meu Deus, eu te amo, meu Deus. Que o primeiro amor seja para Ele sempre nas nossas vidas, porque a Bíblia diz que o Senhor tem ciúmes da gente, que Deus tem ciúmes de nós. E que quando você coloca uma pessoa a mais do que Ele começa a te puxar, Ele começa a te coxar. Ele fala, epa, peraí. Eu sou o maior, eu sou o primeiro na sua vida, eu tenho que ser o primeiro. Por que você está colocando essa pessoa em primeiro lugar e eu não? Eu sou o primeiro amor, eu dei o meu filho por vocês. Então, que Ele seja sempre o nosso primeiro amor. Não importa se você tem, dependente dos nossos filhos, mas o primeiro eu te amo do dia tem que ser para o dono dos nossos dias, tá bom? Eu agradeço a oportunidade. Espero que vocês tenham recebido no coração, porque foi com muito carinho que eu preparei essa palavra essa semana. Amém. Senhor,